Olá! Dando continuidade à disciplina Startup, o futuro do seu negócio, na aula de hoje nós vamos falar sobre o pensamento computacional. O que nós vamos falar hoje a respeito desse assunto? Nós vamos falar da indústria 4.0, nós vamos falar do pensamento computacional e nós vamos falar também sobre computação desplugada. Ao término dessa aula, você vai ser capaz de compreender os conceitos fundamentais aí do pensamento computacional, entender esse conceito de indústria 4.0 e também aplicar os preceitos do pensamento computacional para quê? Para resolver problemas. Então, quando a gente fala em pensamento computacional, a grande marca atualmente que a gente vê é a Revolução 4.0, que começou através da indústria. Então, conforme a evolução da indústria, lá em 1784, onde ocorreu a primeira revolução industrial, as engrenagens trabalhando juntas para gerar um produto, consequentemente em 1870 a gente tem a produção em série, e depois, na terceira revolução industrial, essa descentralização daquilo que está sendo produzido, quando a gente fala da Revolução Industrial 4.0, o que a gente percebe? A gente percebe a questão da tecnologia, a questão da internet presente aí no processo industrial. Então, quando a gente fala da Revolução Industrial 4.0, tecnologia e internet caminham juntas. E aí, dentro desse pensamento computacional, o que é interessante? Foram relacionadas aí um top 10 de habilidades para você, de repente, conseguir desenvolver esse pensamento computacional. Tá? Então, essas habilidades são as seguintes. Primeiro, você precisa solucionar problemas complexos. Então, esse é o primeiro ponto aí que você vai precisar ter para conseguir desenvolver um pensamento computacional. Depois, ter esse pensamento bastante crítico. Então, bastante análise, bastante criticidade para, de repente, você conseguir caminhar na resolução desse problema. Outra coisa, criatividade. Então, dentro do pensamento computacional, a criatividade ela acaba sendo aí fundamental. Outra coisa interessante, a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de desenvolvimento, mas a gente está falando de gestão de pessoas. Então, fazer uma boa gestão de pessoas vai fazer toda a diferença dentro do pensamento computacional. Outra coisa, empatia com os outros, porque cada pessoa é diferente, cada pessoa tem o seu jeito, então essa questão de adaptabilidade aí nas relações humanas acaba fazendo toda a diferença dentro aí do pensamento computacional. Continuando nessa esteira, a gente tem a questão da inteligência emocional. Então, não quer dizer que nós estamos caminhando numa velocidade bastante acelerada, que as coisas também têm que ser aceleradas, não necessariamente. Então, a gente precisa realmente ter inteligência emocional para lidar principalmente com a ansiedade, a gente vê que ele acontecer isso logo e de repente não é desse jeito, e também entender as pessoas que estão em nossa volta trabalhando conosco. Outra coisa interessante, ter um bom senso na tomada de decisão. Então, perceber aquilo que realmente cabe, é pertinente e tomar a decisão da melhor forma possível. Orientação para os serviços, ou seja, eu preciso entender realmente aquilo que precisa ser feito. Para quê? Para que eu consiga realizar aquele trabalho da melhor forma possível. A questão da negociação, principalmente a questão de prazos e outros fatores que envolvem negociação. Então, acaba, dentro do pensamento computacional, a negociação, principalmente de tempo e valores, acaba sendo fundamental. E, de repente, ter uma flexibilidade cognitiva, porque as coisas são rápidas e aí precisa ter uma adaptabilidade em relação ao tempo, em relação à situação daquilo que está acontecendo. Você precisa ser flexível para realmente conseguir atender às necessidades. E aí, quando a gente fala do pensamento computacional, existem pilares dentro desse pensamento computacional. E é interessante que ele tem um ciclo, que ele começa exatamente como que eu posso formular um problema. Então, o primeiro ponto é a coleta de dados. Então, dentro do pensamento computacional, quando eu quero resolver um problema, eu preciso coletar dados. Na sequência, eu preciso analisar esses dados, para ter ideia daquilo que eu realmente vou precisar em termos de informação e, consequentemente, depois fazer uma decomposição desses dados, porque aí, no passo seguinte, o que vai acontecer? Eu vou conseguir identificar padrões aí, localizar dados aí que, de repente, acabam se repetindo. Dentro disso, na sequência, a gente vai trabalhar algumas abstrações. Para quê? Para a gente conseguir simplificar processos, deixar os processos aí mais ágeis. E a partir do momento que a gente consegue perceber essa agilidade, é interessante fazer a criação de algoritmos para dar velocidade aí àquilo que precisa ser feito.
e, consequentemente, você vai ter condições aí de criar modelos para fazer aquelas rotinas e, de repente, acelerar o seu processo aí de desenvolvimento daquilo que, de repente, você está querendo fazer, está querendo realizar dentro do seu negócio. Então, de repente, fazendo esse ciclo, você consegue, né, fazer um problema complexo através da decomposição, através de perceber quais são esses padrões, né, perceber, né, como fazer uma abstração disso e, de repente, criar um algoritmo, você acaba tendo uma solução eficaz naquelas rotinas que, de repente, você precisa para, de repente, conseguir alavancar o seu negócio. Nesse vídeo, é um vídeo interessante, né, com várias celebridades aí, que algumas a gente conhece, né, desde a área de tecnologia, né, atores, atrizes, né, jogadores de basquete. A gente percebe que eles, nesse vídeo, fazem um depoimento daquilo que a escola não ensina, que é justamente o início desse pensamento computacional, o desenvolvimento desse pensamento computacional, seguindo aquele ciclo que nós comentamos no slide anterior. Então, nesse vídeo, eles dão alguns depoimentos falando exatamente disso, que o quanto que esse pensamento acabou ajudando eles no desenvolvimento das suas carreiras, né? Seja na área de tecnologia, seja na área de entretenimento, seja na área, né, na área esportiva, né? O quanto que isso, de repente, acabou ajudando eles. Então, é um vídeo que a gente recomenda vocês assistirem, aquilo que a escola não ensina. E aí, né, no exemplo dessas celebridades, né, a gente tem um exemplo curioso, que é o exemplo do Chris Bosh, que é um ex-jogador de basquete da NBA. Né? Então, no depoimento dele, ele fala o quanto que esse pensamento computacional, de repente, né, ele desenvolvendo, né, onde ele estudou, né, o quanto que ajudou ele na carreira, né, principalmente desenvolvendo as habilidades dele como jogador. Né? Então, dentro da posição dele, ele era um jogador que de repente não era tão forte, né? Mas ele tinha algumas características interessantes. Ele é canhoto, né? Ele era muito rápido, né? Ele jogava muito bem sem a bola, né? E ele diversificava como é que eu vou dizer, toda vez que ele criava uma oportunidade diferente, né? Dentro da posição que ele jogava, a questão do arremesso longo, né? Que não era característica dentro da posição que ele jogava, né, mas era um cara que se movimentava muito bem e além de ter uma defesa muito forte e uma vontade muito grande de vencer. Então, nesse vídeo ele comenta um pouco disso, né, o quanto que isso, de repente, acabou ajudando ele no seu desenvolvimento profissional. E aí é interessante, né, a gente está falando de pensamento computacional, mas existe o termo computação desplugada. Né? Então, o que de repente é isso, né, computação desplugada? É justamente você, de repente, ter o pensamento computacional, mas você não está ligado, né? Você não está usando nenhuma tecnologia. Você, através de pequenas ações do dia a dia, mas usando o pensamento computacional, né? Você está fazendo justamente essa computação desplugada. Então, os hábitos que você tem quando você está trabalhando através de um hardware, de um equipamento de informática, de repente, para fazer coisas do dia a dia, você de repente não está usando, mas você acaba agindo como se estivesse usando, né, um equipamento de informática. Então é isso que a gente chama de computação desplugada. É justamente você agir, mas não utilizando a máquina, um equipamento de informática. E isso ajuda muito no desenvolvimento, né, e habilidades, né, que de repente dentro de um novo negócio você possa estar utilizando. E aí a nossa dica de leitura é do Klaus Schwab, que é a Quarta Revolução Industrial, que aí de repente explica melhor, né, a revolução aí 4.0 da indústria. E se vocês quiserem também conhecer um pouco mais sobre a computação desplugada, tem o canal da Unicamp que de repente fala muito bem sobre esse assunto. E a dica de vídeo é justamente aquele vídeo das celebridades falando, né, do quanto o pensamento computacional acabou ajudando eles no desenvolvimento das suas carreiras. Então, por hoje é só, né? Esse foi o assunto dentro da disciplina Startup, a solução para o seu negócio, né? O tópico pensamento computacional, né? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.